animais não humanos, justamente porque eles são colocados como não humanos, já existe nessa palavra, nessa expressão, uma discriminação, uma qualificação de que por não ser humano, ele está sujeito a vários tratamentos que jamais pensaríamos para um semelhante. O chão está cheio de sujeira. Um cão é encontrado morto, congelado em um saco plástico. Os beagles são passados de mão em mão e distribuídos entre as pessoas. Esse ativismo existe em todos os lugares do Brasil. Não existe, como a gente pode dizer, uma liderança. A gente fala em meio ambiente, meio ambiente, meio ambiente. Realmente, só temos metade dele ou menos da metade. Eu abro mão de viajar, abro mão de ir ao cinema, abro mão de ter uma casa organizada, mas eu não abri mão do coração. É uma proteção animal doente, porque assumiu o papel que o poder público deveria estar fazendo há muitos anos. É tudo verdade, olha isso aqui, ó. Tem cachorro sem pata ali embaixo. As matrizes, tudo prenha, ó. Está de saco cheio já! Acabou! Sempre amei animais, como muitas pessoas eu não tinha um entendimento pleno do que é amar e defender animais, porque eu fui criada comendo carne. Então eu acreditava que amar os animais era amar os animais que estão vivos na minha frente. A comunidade científica, ela entende que o animal, na sua complexidade, na sua singularidade, ela seria um bom tubo de ensaio para novas drogas, novos métodos terapêuticos, substâncias que podem ou não fazer mal ao usuário final, que, de uma maneira geral, é um ser humano. Então as pessoas hoje no Brasil elas estão endividadas, estão com as casas repletas de animais, sem conseguir muitas vezes doá-los, sem amparo nenhum do governo e muitas vezes tidas como loucas. Mas são essas pessoas que estão fazendo um papel que seria de responsabilidade do poder público. Bom, a minha história está no sangue, porque eu venho de um protetor nato e meu pai era um protetor. Não que existisse já proteção animal, assim como título e tal, mas eu cresci no meio de galinhas, de patos, de gatos, de cachorros. Sempre gostei demais de animais e morei em casa sempre. Mas a minha história na proteção animal, ela começa em 1989 em Florianópolis. Florianópolis também, a questão de abandono é muito grande. Eu morava num local que era de vila de pescadores, então tinha muito abandono lá e eu já cuidava muito dos animais. Nós temos o ativismo de campo, que é das ruas, onde nós fazemos manifestações, reivindicações, e nós temos o ativismo político, que é aquele que você exerce a sua cidadania em prol dos animais. Então você tem que fazer trabalhos constantes de construir alguns pedidos, algumas reivindicações junto às câmaras. Pode ser Câmara de Vereador, pode ser Câmara de Deputados, tanto a nível estadual como federal, em prol dos animais. O abandono é enorme, eu entrei nos grupos de Facebook, WhatsApp, e eu sempre fui a arte final da história. Ou seja, para onde levar? Então eu sempre disse, pode trazer. Porque tem um que resgata, a proteção é uma equipe, né? Um resgata, pede socorro e o outro acolhe. E daí comecei também a fazer lar temporário para proteção, sendo cobrado irrisoriamente, mas para gerar os que eu resgatava também. Então, em suma, é isso. Eu comecei, hoje em dia, já devo ter uns 90, 80, 90 animais aqui. Não parei de contar. Entre gatos, cachorros e os que eu cuido da rua também. Eu fui me envolvendo cada vez mais e montamos o primeiro acampamento animal nacional para poder votar essa matéria. A gente ajeitou lá dentro uma urgência de plenário lá na Câmara, depois que passou por esse processo no Senado, que foi o início de tudo. E aí a gente realizou a primeira mobilização presencial no Brasil, que é um acampamento em frente ao Congresso de mobilização para relacionamento com os parlamentares, para a gente ter um pico de votação uma vez por ano, para ajudar a desafogar a agenda de defesa animal no Brasil, que estava parada. O mundo inteiro crescendo no ativismo e na evolução da observância do direito animal, da legislação animal, e o Brasil super parado com um Congresso completamente ruralista, do ponto de vista da pecuária e de regras que eles apresentam e eles mesmos votam, sem
sem nenhum contraponto para questionar algumas situações. É um trabalho de formiguinha, muito difícil, porque grupos grandes envolvendo animais, abolicionistas, veganos, protetores, ainda não entenderam que o problema dos animais está dentro do Congresso e dentro da política. Então a gente sempre faz um chamamento aos abolicionistas, aos ativistas, aos protetores, que têm pavor, que não gostam de política, que prestem atenção na política. Porque enquanto a gente não ocupar todos os espaços, a gente não muda e não faz a roda girar. Eu não entendo como pode ter alguém contra isso. Então, senhor presidente, esse é o meu pedido. Há 2 partidos que se posicionaram contra. Não vou dar nome de partido nenhum. Os posicionados sabem quem são. Então que eles mudem de posição para que essas galerias aqui possam sair daqui acreditando que o parlamento brasileiro não é insensível à causa dos animais. Seria um absurdo fazer com que essas pessoas que estão acampadas há dias... Estão acampados na frente do Congresso Nacional, pleiteando aquilo que esta casa já deveria ter reconhecido ao longo do tempo, que é o direito dos animais. Pleiteando isso, senhor presidente, para poder entrar também nas comunidades internacionais como um país que respeita o direito dos animais. Hoje a gente está fazendo uma manifestação na quadra do secretário de Meio Ambiente, apelando a ele como cidadão, para as políticas públicas voltadas aos animais, que também são políticas sanitárias no DF, tanto cavalos de carroça quanto cães e gatos. Por que a gente está na quadra dele? Porque, como o secretário de Meio Ambiente, ele não comparece a nenhuma audiência pública, nem um debate público na Câmara Distrital, que é o local de debater isso. Então, como ele ignora essa política, a gente já está no final de governo esgotado, pagando um preço de conta de mercado para resolver um problema que é do Estado e da sociedade. Então a gente vem apelar para ele como cidadão, para ver se ele vai pagar as nossas contas de veterinário, nossas dívidas, participar de rifa, adotar algum cavalo de carroça, adotar algum cão ou gato, né? Como cidadão, ele vai ter que pagar a conta com a gente, porque como secretário ele não está fazendo nada. É por isso que a gente está aqui hoje. Então essa é mais uma manifestação ativista, in loco, pacífica, para chamar a atenção para uma política pública mais que necessária na capital do Brasil. A gente também teve algumas ações proativas, né? Por exemplo, olha, nós passamos um terreno, você colocou a questão do zoológico, né? O zoológico, graças a Deus, hoje está numa outra condição, apesar de que não é a condição ideal ainda. Os animais estão com fome no zoológico. A gente tem secretário admitindo isso às 9h30 da manhã na Comissão de Seguridade Social e Família do Senado. Não é o melhor dos mundos, mas do jeito que nós pegamos para hoje, muito melhor que isso. Nós melhoramos muito já. Lá tem pesquisa, né? Isso. Capivara tem que acabar aquela pesquisa que ela é de interesse econômico. Não, Carolina, nós concordamos que o zoológico ainda tem muitos passos a dar. Eu acho legal essa conversa. Passos a dar. Porque a gente tem CCZ, Hospital Veterinário e Zoológico pra gente fluir na conversa. Acho o CCZ é o nosso sonho de consumo do CCZ, transformar aquele CCZ lá em outra coisa. Ali, agora é o seguinte, né? Agora tem as competências também de áreas, nós já conversamos com o secretário de saúde, sensibilizou, mas não é aquela história, né? Tem um espaço aí de tempo que não é o nosso tempo. Acho que a gente tem que conversar com o governador sobre o CCZ. Ali afeta as crianças com câncer. Ali não tem esgoto. Ali afeta o lençol freático, que é interesse de vocês, do Noroeste. 40 anos de negligência sanitária. Eu acho que a gente tem assuntos ótimos para tratar. Sim. E eu acho que se a gente conseguir, nesse final, pelo menos ajustar um projeto, que esse projeto a gente vai forçando, se o governo continuar ou não, se mudar o governo, a gente fica forçando como sociedade a dar uma continuidade para uma coisa que tem que dar certo, né? E a gente sabe que não vai dar certo em um ano. Então, numa mudança ou não de governo, de gestão, o que importa é a gente criar um projeto em consonância e todos juntos conduzirem esse projeto até o fim, como sociedade. Então, os animais na experimentação
científica, eles são isso. São aqueles animais ocultos que não têm nome, animais que ficam escondidos entre quatro paredes, ao qual a sociedade civil jamais tem acesso, ela não consegue enxergar ou ter conhecimento daquilo que é feito com eles, justamente porque os cientistas também se utilizam de um jargão técnico que distancia a população leiga daquilo que lhes é praticado, daquilo que é feito com esses animais. E nesse sentido, nesse ambiente, os cientistas podem fazer o que eles bem querem com os animais, sejam eles cães, camundongos, ratos, macacos, porcos, gatos, cavalos ou qualquer outra ordem de animal que lhes interesse. Os animais são submetidos a choques, a queimaduras, eles têm ossos quebrados, eles são submetidos a regimes de inanição, ausência de água, presença constante de luz ou ausência total de luz, afastamento da sua mãe, sejam eles filhotes ou não, encarceramento em ambientes minúsculos ou às vezes muito grandes para aquela sua espécie. Esses animais são sujeitos a esses tipos de maus tratos, justamente para que o cientista possa avaliar o efeito desses maus tratos sobre a sua biologia, tanto em âmbito comportamental, como genético, bioquímico ou de qualquer outra ordem. Eu costumo dizer sempre que a experimentação animal e os maus tratos são termos indissociáveis. Não existe qualquer tipo de experimentação animal que não envolva maus tratos, que não envolva abuso de vulnerável. Porque os animais são isso, são vulneráveis. Eles não podem, naquele momento, se defender ou lutar contra o procedimento. Então eles são simplesmente peças num tabuleiro que depois serão descartadas como lixo hospitalar.